Bora aprender formatação condicional, do zero até o profissional em apenas uma aula. Então vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro. Eu sou Thiago Terra, o seu professor de Excel, e essa é uma aula onde eu vou te ensinar do zero absoluto formatação condicional, um dos recursos mais fodas do Excel. Bora então que tem muito pra gente aprender. E já deixa o like e se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo. Like e se inscreva. Bora! Bom, pessoal, são todas essas regras aqui que eu vou te ensinar, mais uma sexta regra especial, avançada, que eu vou deixar para o final, que vai ser surpresa. Bom, a primeira regra é a regra de realce. Primeira coisa, o que é uma formatação condicional? Bom, eu gosto de dizer que formatação é definir forma, definir layout, definir estética, definir maquiagem a alguma célula, alguma planilha do seu Excel. Então, formatação só vai mudar com a parte estética, beleza? Ela não muda o conteúdo da sua fórmula. Bom, da sua célula. Bom, então uma formatação condicional, ela está condicionada a uma regra que você determina, que você especifica. Por exemplo, essas regrinhas aqui. Eu quero que mude de cor para os números maiores do que 50. Todo número maior que 50 desse intervalo, vamos supor que minha meta é ter um destaque dos gastos acima de 50. Então, eu quero que fique marcado de vermelho tudo aquilo que for maior que 50. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu vou selecionar esse meu intervalo. Aqui na página inicial, eu tenho aqui minha formatação condicional, regras de realce, e aqui eu tenho várias regrinhas. A primeira que a gente vai explorar é a maior do que. Ela já tem uma irmãzinha, que é a menor do que faz a mesma coisa do maior, só que uma é para a regra maior, outra para o menor. É maior do que. Aqui eu vou digitar o número 50. Aqui eu posso escolher algumas cores. Eu vou deixar a primeira cor aqui, ó, que é o vermelho. Eu posso pôr amarelo, verde, ou clicar aqui em personalizado. Por enquanto eu vou manter o vermelho e vou dar OK. E acabou de aplicar nos valores acima de 50. Se nesse 67 eu digitar um 13, ele vai abaixar. Se no 43 eu colocar 89, ele vai ficar colorido. Beleza? Bom, a segunda regrinha é estar entre. Eu vou voltar eu selecionei meu intervalo onde será aplicada a minha regra, volto formatação, realce de regras está entre. Aqui é entre uma faixa de valores. Vou colocar entre 15 e 50. Vai ser a minha faixa de valores. E aqui eu vou colocar da cor verde. Então, mudei a cor agora e foi embora. Agora, eu vou selecionar esta coluna. Eu vou usar uma regra que chama é igual a. Atenção para essa regra, gente. Eu vou colocar, primeiramente, igual ao número 56. Repare que apenas o número 56 ficou formatado. E repare que agora está escrito bolacha aqui e eu vou usar o é igual a. Olha que interessante. Eu vou escrever bolacha. Eu vou escrever bolacha, tudo minúsculo, antes mesmo de eu dar OK. Olha que interessante. Para o Excel, tanto faz a palavra estiver em maiúscula ou minúscula, mas ele faz distinção se tiver acentuação. Aqui tem um acento no A e tem um tio aqui no chão. Tá vendo? Ó? E está até escrito errado, né? Bolchão, né? Não é nem bolacha, né? Mas você vê que de maiúsculo e minúsculo não tem diferença alguma. Agora tem uma outra bem interessante que chama texto contém. Vou selecionar essa aqui, volto lá de novo no meu menu e é essa opção aqui, texto contém. Aqui eu vou escrever apenas a palavra bolacha. E olha que interessante, se contém a palavra bolacha, ele vai formatar. Não importa se tem alguma coisa no meio, ele acabou de formatar para mim. Uma bastante utilizada que muita gente gosta é, eu quero fazer uma identificação para saber se dentro da minha base de dados, do meu intervalo, da minha tabela,
tem algum valor duplicado. Se tiver, realce para mim. Então, vou lá em formatação condicional, primeira opção, é na minha última opção aqui, ó, valores duplicados. E aqui ele já fez o realce para mim. Para Bolacha e para Thiago, eu posso marcar aqui, escolher os exclusivos. Ou seja, agora eu pedi para realçar aqueles que não se repetem na minha base de dados. Eu vou manter o duplicados e vou dar OK. Se você já gostou do que viu até agora nessa aula, se você já aprendeu alguma coisa nova, manda agora nos comentários hashtag até o fim, porque eu quero conhecer quais são os alunos da Academia Bipro que são realmente comprometidos com seus estudos. Eu quero te conhecer, então manda agora nos comentários, hashtag até o fim. Agora vamos entrar para uma outra categoria de regras de formatação condicional, que é dos maiores ou menores. Aqui eles chamam de primeiros, tá? Ou último. Aqui eu vou realçar os 5 primeiros itens, apesar de estar escrito 10, eu quero realçar apenas os 5 primeiros. Eu venho aqui, nas regras do primeiros barra últimos, eu vou marcar 10 primeiros itens, só que eu vou reduzir a quantidade para 5. Automaticamente ele formatou para mim os 5 primeiros, que são os 5 maiores. Se fosse texto, ele ia pegar em ordem alfabética, beleza? Eu seleciono o meu intervalo, vou em formatação condicional, regras de primeiro barra últimos, eu vou pegar os 10 primeiros itens, e aqui, em vez de marcar o número 10, eu vou marcar apenas o número 5 aqui. Pronto, ele acabou de marcar para mim os 5 maiores, esses são os 5 primeiros. Aqui eu posso formatar a cor da forma que eu quiser, vou dar OK. Agora, existe uma regrinha diferente, que eu vou selecionar esses valores aqui. Eu quero formatar não uma quantidade específica, mas os números que são, por exemplo, os 50% maiores da minha amostra. Eu venho aqui em primeiro barra últimos, os primeiros em 10%. E aqui eu vou escrever 50%. Ele acabou pegando os 50% maiores da minha amostra. Se eu colocar aqui 25, ele pegou mais ou menos 25% maiores da minha amostra. A mesma coisa vai se aplicar para os 10 últimos itens ou os últimos percentuais, tá? Aqui, por exemplo, eu pedi para pegar os 3 últimos números, que no caso formatou 4, porque eu tenho um número repetido aqui. Mas pegou os 3 menores. Agora eu pedi somente os 50% últimos números da minha amostra. Agora, para fechar, os valores acima e abaixo da média. Selecionou o intervalo, vem cá, os primeiros barra últimos acima ou abaixo da média. Eu vou marcar o acima da média, posso escolher a cor, vou colocar na cor verde aqui. Pronto, esses são os valores acima da minha média. Porque selecionando o intervalo, você pode conferir aqui embaixo que a minha média é 55. Agora, antes da gente seguir, eu vou voltar aqui no nosso roteiro e eu vou marcar como concluído essas duas etapas. Tá vendo esse efeito legal que eu acabei de criar aqui? Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te ensinar como você vai fazer essa formatação de linha inteira. Combinado? Então fica até o final. Agora vamos para a nossa barrinha de dados. Eu vou selecionar esses valores aqui, formatação condicional, barra de dados, e olha, apenas ao passar o mouse, ele acabou formatando todas as linhas aqui para mim. Olha que interessante. Eu vou pegar este azul aqui, ele criou uma escala de 0 a 200, 200 sendo o meu maior número, ou seja, o meu 100%. Então, ele preencheu a célula toda. O número 100 é a metade de 200, então ele preencheu 50% e assim por diante. Se eu vir nessa célula e digitar 400, ela passa a ser a minha maior célula e, ao mesmo tempo, meu 100%. Logo, esse virou 50 e esse aqui virou menos. Tá vendo? Se eu informar o número negativo, ó, menos 85, olha que interessante, ele criou essa escala aqui para mim também. Uma coisa que você pode fazer que é bem interessante é o seguinte. Vamos supor, eu acabei de desfazer aqui para remover. Vamos supor que você tem uma escala de 0 a 500, mas nos seus resultados, nenhum desses valores bateram 500. Tá? O máximo que foi, vamos supor que foi 200. Você vai selecionar os valores, vem aqui em formatação condicional, barra de dados, aí você vai vir mais regras aqui no cantinho. Agora,
ele carregou essa janela onde você pode fazer várias customizações. No mínimo e máximo aqui, você vê que está no automático. Eu vou marcar número aqui e aqui número. E eu vou definir a minha escala. Eu vou marcar o mínimo como 0, o máximo, como eu falei agora há pouco, 500. Se eu quiser aqui, eu posso escolher alguma cor, né? Eu posso fazer alguma formatação aqui embaixo, mas eu só vou mudar, eu vou pôr um verdinho então, só para mudar um pouquinho. Então, de 0 a 500, vou dar OK. Você vê que a nossa escala agora mudou. O 200, apesar de ser o maior número, não vai preencher toda a minha célula, porque agora eu defini qual é a minha escala. Se eu colocar 480, você vai ver que preencheu quase tudo. Agora, o nosso quarto item, a escala de cor. Esse é bem legal para você ter uma leitura de termômetro. Mas, na minha opinião, ele dá um probleminha dependendo da sua base de dados. Deixa eu te mostrar. Aqui eu tenho de 0 a 100, vou selecionar aqui, formatação condicional, escala de cor. Olha que legal. Eu vou passar o mouse em várias opções delas, e você vê que tem várias variações diferentes. Ó. Essa primeira, o menor número está na cor vermelha, o maior está na cor verde, o intermediário na cor amarelada. Então, esse é um bom para você ter uma escala de valor de venda. Quanto maior, melhor, portanto, verde. Né? Essa daqui ó, já inverteu. O maior número está de vermelho e o menor está no verde. Então, essa é uma boa para representar custos ou despesas. Né? Ou você pode pedir um monocromático igual esses daqui, ó. Quer ver? Ó? Igual esse daqui ou esse daqui. Qual que é o problema dessa formatação, na minha humilde opinião? É só uma opinião. Eu vou pegar essa minha coluna aqui do lado e eu vou aplicar a formatação, essa primeira opção. Você vê que quando os números estão embaralhados, não estão classificados bonitinhos igual aqui, fica um pouco chato a leitura, só um pouco. Então, esse é um ponto negativo nessa minha opinião. Mas, de qualquer forma, você consegue identificar os extremos, né? O 0 aqui e o 100 aqui. Beleza? Agora, vamos para o nosso conjunto de ícones. E se você chegou até aqui nessa aula e ainda não deixou o like, eu estou agora puxando a sua orelhinha. Então, deixa o like e se inscreva agora no nosso canal. Bom, pessoal, selecionei o meu intervalo, formatação condicional, conjunto de ícones, dá um zoom aqui ó, nessa região aqui, tá, Rafael? Valeu. E olha que legal, tem várias formas diferentes onde eu posso aplicar. Eu vou pegar essa daqui, ó, que é o semáforo de 3 cores, e olha como que ficou os nossos números aqui. Para os maiores números ficou na cor verde, os amarelos intermediários ficaram na cor amarelada e o vermelho ficou para os menores. Você pode ir aumentando ou reduzindo o tamanho da fonte até achar um tamanho do ícone mais bonitinho aí na sua visão. E outra coisa que você pode fazer também é definir a escala. Vamos supor, o verde só vai ser aplicado para números maiores ou iguais que 80, de 70 a 20 vai ser amarelo e 0 e 10 vai ser vermelho. Como eu posso definir isso? Bom, antes de mais nada, eu vou te ensinar como você vai limpar uma formatação. Seleciona ela, vem aqui em formatação condicional, limpar regras, e aqui eu vou marcar limpar regras das células selecionadas e acabou de limpar para mim. Vem aqui de novo, conjunto de ícones, aí eu venho aqui em mais regras. E aqui carregou novamente essa nossa janela e eu consigo definir aqui, olha só, vai ser esse ícone quando for maior ou igual que, coloca número, nesse nosso caso vou colocar número, quando for maior ou igual que 80, 80? É, vai ser 80, e vai ser esse daqui quando for menor, menor que 80 e maior ou igual que 20. Então, beleza, defini arbitrariamente aqui a minha escala. Aqui eu posso clicar e escolher até outros ícones, olha que legal. Deixa eu escolher o checkzinho aqui. Então, ó, eu posso até embaralhar os ícones, olha que massa que eu posso fazer. Tá vendo? Ó, eu vou pegar esse daqui, ó. Então, eu posso embaralhar os ícones se eu quiser, dou OK e pronto, ó, acabei de criar uma escala personalizada. E agora, para fechar com chavíssima de ouro,
eu vou mostrar como você vai formatar toda uma linha de uma planilha. Imagina que você tem uma planilha e, dependendo do status, aqui eu criei um status de concluído ou pendente. Aqui eu simulei uma planilha de controle de atividades, mas pode ser um controle financeiro, um controle de férias, qualquer tipo de controle que você quiser. Quando tiver marcado concluído, eu quero que toda a minha linha fique colorida. Por quê? Vamos supor que é uma planilha muito grande, com 20 colunas, 30 colunas, e você se perde, talvez você está aqui em outro lugar, você quer conseguir fazer uma leitura mais rápida. Pois bem, primeiro passo, se você quiser, é adicionar uma validação de dados. Aqui eu criei um menuzinho lateral chamado status, está vendo? Para que eu fiz isso? Eu vou selecionar essa minha coluna, aqui, vou em dados, validação de dados, que é esse menuzinho aqui. Em permitir, você vai marcar lista. Em fonte, você vai clicar aqui, selecionar esses dois valores, clica aqui e vai dar OK. Agora, ele vai, carregar para a gente esse menuzinho clicável aqui. Aí fica mais fácil para a gente trocar de um pelo outro, beleza? Pois bem, agora eu vou selecionar todo o meu intervalo, vou lá na página inicial, formatação condicional, e eu venho em nova regra. Essa é uma regra especial, beleza? Vim aqui em nova regra, vou vir aqui na minha última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Aqui, eu vou clicar aqui, ó, na minha barrinha de fórmulas, vou apertar igual, vou clicar no primeiro resultado aqui, na minha primeira célula, tá? Eu vou apagar o 6, apagar o cifrão, tá? Digitar o 6 de novo. Você vai ver que na prática eu só removi o cifrão, beleza? Apertar igual, abrir aspas, e eu quero que fique formatado quando tiver a palavra concluído. Então eu abri aspas, vou escrever concluído. Cuidado com a acentuação, tá? Agora, antes de apertar OK, eu fecho o meu parêntese. Então, a fórmula vai ficar dessa forma. Agora eu vou em formatar e vou escolher a minha formatação. Bom, eu quero que fique de negrito, um azul, esse azulão aqui. E no preenchimento vou colocar um azul clarinho, esse azul aqui. Vou apertar OK, vou apertar OK. E olha que legal a mágica acontecendo. Olha que massa. Se eu venho cá e marco concluído, automaticamente toda a minha linha ficou formatada. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever e deixar o like no vídeo. Eu fico por aqui. Até uma próxima aula. Um abraço e valeu!